Fala pessoal, e aí, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo no nosso canal do YouTube e nesse vídeo de hoje eu quero trazer particularmente os meus 5 erros que eu cometi como afiliado, tá? E esse vídeo ele é realmente para te ajudar. Então, eu vou trazer aqui os meus 5 erros como afiliado para que você não cometa esses mesmos 5 erros. Se eu não tivesse cometido esses 5 erros, provavelmente eu teria economizado muito tempo e muito dinheiro. Então hoje eu vou te mostrar os 5 erros que eu cometi como afiliado na gringa e você vai aprender comigo nesse vídeo. E eu quero que você já entenda uma coisa aqui, tá? Eu vou trazer aqui no começo já para você entender. Eu comecei da mesma forma que todo mundo, tá? Então eu comecei vendo vídeos no YouTube, eu comecei testando muita coisa, eu comecei perdido, né? Então comecei sem um direcionamento e acredite, eu errei muito, tá? E esses aqui, o que eu vou mostrar para vocês, foram os meus maiores 5 erros, né? Os 5 maiores erros que eu cometi que acabaram me custando muito tempo e muito dinheiro, tá? Então eu vou te mostrar para que você não faça esse mesmo erro. E o erro número 1 não poderia começar de forma diferente. O nosso erro número 1 seria escolher qualquer produto, né? Escolher o produto errado. Então, eu sempre anunciava qualquer produto, tá? Então, eu só via lá o produto lá na Clickbank, lá na Buy Goods e anunciava o produto. Eu não tinha o costume de fazer a garimpagem da forma correta, tá? Então, o problema é que eu não validava, eu não olhava, né? Prova social, então se tinha bastante gente vendendo ele, se tinha bastante comentário, como era a relevância desse produto e nada mais. E entenda uma coisa, o produto ruim ele não se vende sozinho. Não importa o tráfego que você faça. Se o produto ele for ruim, por exemplo, a fama do produto for ruim, você vai só perder dinheiro, você vai só perder o tráfego que você vai mandar lá para aquele produtor e vai acabar não fazendo nenhuma venda, tá? Então, o nosso erro número 1, testar produto de qualquer forma, qualquer produto. E o nosso erro número 2 é não validar então o produto, né, antes de anunciar. Então, basicamente quase o mesmo erro, né? Então eu só colocava o dinheiro direto e esperava que para ver se o produto ia vender ou não. Eu não fazia uma análise, eu não fazia teste, digamos assim, né? Eu não testava o produto antes, eu não validava ele antes de eu fazer o teste. E tudo isso me custava muito dinheiro, tá? E eu não estava, até eu guardo nessa frase, eu não estava empreendendo, eu estava apenas apostando, né? Não é diferente do que os jogos de tigrinho, de qualquer outra coisa. Eu queria só arrumar o dinheiro de um lado e sair mais dinheiro de outro. Então esse foi o meu erro número 2, tá? Então eu não estava testando, não estava validando o produto antes de fazer o anúncio dele. Então, o meu erro número 3, e eu acredito que é um dos maiores erros, né, que as pessoas como afiliado cometem, é o clássico de sempre, né, querer o resultado rápido. Então, eu achava que ia vender rápido, eu achava que ia ser de um dia para o outro, eu achava que eu ia bater 10k em um mês, né, e não é essa a verdade. Então, o problema é que tudo isso, ele traz muita ansiedade, e eu desistia, né, muito cedo. Então, por exemplo, vinha a primeira ansiedade, se eu não conseguia ter os primeiros resultados, eu já queria parar, eu já queria mudar de ramo, eu já queria mudar de rota, né? E tudo isso, por quê? Pelo nosso grande erro de querer o resultado rápido, né? Então, não entender o processo, não entender e também não ter uma ajuda todo dia, né? Digamos assim, de uma pessoa realmente me acompanhando todos os dias, né? Então, hoje em dia, por exemplo, até na questão da minha mentoria, cara, uma das coisas que eu foco bastante é essa questão, né? O meu suporte é no meu WhatsApp pessoal. Então, para quê? Para que essas pessoas novas, né? Os novos mentorados, os novos vendedores na gringa, eles tenham esse acompanhamento todo dia, tá? Então, se eles precisam de alguma ajuda, até por essa própria ansiedade, cara, eles mandam para mim no meu WhatsApp pessoal. Tá? E você também tem a oportunidade depois lá no meu Instagram, você pode ver, eu normalmente, né, abro algumas vagas de mentoria e você pode também estar entrando, tá? Então, o grande problema do erro número 3, né, então de querer o resultado rápido, é que normalmente quem quer o resultado rápido, ele para rápido também, tá? Então ele não vem forte, né? Ele vem só por uma motivação ali temporária, né? Então a primeira dor de cabeça que der, o primeiro empecilho que der, ele já vai parar, né? E isso é natural, porque por causa da própria ansiedade, porque daí se ali não dá certo, ele já busca outra coisa, já vê um outro mercado, já vê um outro ramo, já vê outra coisa. E o nosso erro número 4, e um dos grandes que você também comete, lembrando, depois eu vou perguntar qual dos erros você também já cometeu ou comete, que era não ter o processo. Então, cada dia eu fazia uma coisa, né? Por exemplo, um dia eu garimpava o produto, no outro dia eu subia, no outro dia eu melhorava, no outro dia eu já subia outro. Então, cada dia eu fazia uma coisa. E às vezes eu fazia até algumas coisas de outro ramo, até de um outro caminho, né? De uma outra rota. Eu fazia, acabava nem fazendo o que eu deveria fazer, né? Então fazia outras coisas que não tinham nada a ver. Então isso é falta de consistência, falta de direção, né? E sem processo, você sempre vai viver perdido.
né? Então o processo é realmente para isso, né? Então você ter como fazer. E lembrando, né, não é porque eu quero puxar isso para a mentoria individual, mas na mentoria eu te passo toda essa questão do guia, do direcionamento, do que você tem que fazer, como subir, como não subir, né? Então qual página usar, como fazer o anúncio, tudo completinho, tá? Dentro da mentoria e dos meus treinamentos, claro que eu também passo tudo isso, tá? Mas isso eu estou falando, pessoal, não é para trazer para a mentoria, a ideia não é isso, tá? Claro que eu acredito que podem ter pessoas que vão sair daqui para ir para a mentoria, mas a ideia é que eu te mostre aqui os meus erros para que você não cometa os mesmos erros, né? E o erro número 5, e eu acredito que até um dos principais erros era que eu ignorava o lado mental e até mesmo espiritual. Então eu achava que era só estratégia, né? Eu achava que era só ter mais caixa, eu achava que era só ter mais produto, eu achava que era só ter mais campanhas, que toda a minha operação viraria. E infelizmente eu acabei descobrindo isso quase uma das piores formas, né? Digamos assim, claro que eu aprendi com tudo isso, mas eu tive que gastar muito dinheiro, muito caixa para aprender isso, que não era só caixa, que não era só produto, que não era só mais campanhas, tá? Então não adianta você ter bastante caixa, mas sem clareza, sem direcionamento, cara, não funciona. Tá, não funciona, você vai só queimar a caixa. Não adianta você fazer tudo se você, por dentro, espiritualmente, mentalmente estiver desalinhado, tá? Então esse é o meu grande chamado para você, né? Então esses são os grandes 5 erros que eu acabei cometendo, né? Então quando eu entendi esses 5 erros, cara, aí sim eu comecei a me ajustar, eu parei de errar igual. Então, cara, eu não tinha o processo, agora eu comecei a ter um processo. Se eu achava que o erro era a falta de caixa, agora eu percebi que tendo caixa que o grande erro, a grande falta não era o caixa, era mais o direcionamento e mais o guia, né? Então, e aí sim eu comecei a evoluir. E se você também comete esses erros, eu quero que agora você deixe aqui nos comentários. Quero que você vá aqui nos comentários e comente qual erro você estava cometendo ou até está cometendo, né? Para que eu possa também te ajudar da melhor forma possível. Lembrando que a gente sempre tem vídeo, tá? Toda segunda e quinta-feira aqui às 8 horas da noite, e todos esses vídeos aqui são para te ajudar, tá? Então até eu peço para vocês, deixem um like, pessoal, se inscrevam no canal, e também é muito importante que vocês comentem, tá? Então comentem o que vocês querem ver aqui no canal, o que tipo de vídeo vocês querem ver. É mais técnico, é mais mental, é mais espiritual. Agora também a gente vai começar a trazer alguns vídeos mais espirituais, né? Então falando mais sobre Deus, falando mais sobre Deus e negócio, sobre fé e negócios, né? A gente falando mais sobre isso. E lembrando, todos esses vídeos eles são de graça. É somente para te ajudar, não tem nenhum outro sentido, né? Primeiro porque Deus me direcionou para isso, então eu tô aqui te ajudando aqui no YouTube de graça. Pessoal, é só como uma retribuição. Deixa o like, porque quando você deixa o like, o YouTube, ele entende que o vídeo é importante e entrega esse vídeo também para mais pessoas, tá? Então deixa o like, se inscreva, compartilhe, né? Mande para mais pessoas também esse vídeo, tá? Então deixa aqui nos comentários, né, o erro que você também já cometeu, e bora para cima. Vamos lá pro próximo vídeo também.